Algumas lutas não existem apenas para definir quem é o mais forte. Elas existem para definir quem pertencerá ao futuro. E é por isso que a luta entre Seiko e Kakugo aconteceu. Muitos de vocês ficaram incomodados com o resultado ou com a forma que a luta ocorreu. Mas isso é o autor comunicando o que ele quer para o futuro de sua obra. Logo, a luta entre Kakugo Kusakabe e Kibo não será apenas um confronto, terá um choque de eras. Antes de Kibo surgir como líder do Nadashinkage, houve um nome que representou o auge daquele clã, Seiko Miyazawa, um líder moldado pela honra de seu estilo, trazendo consigo uma tradição dura e uma força consolidada no passado. Seiko não era o mais forte, mas ele, na minha opinião, foi o melhor líder. Mas Kakugo foi quem o derrotou. Quando Kakugo venceu Seiko, ele não derrubou apenas o homem, ele encerrou um ciclo. Mas a história de Oton não termina por ali, porque Kibo representa sua vontade, da vontade que Oton tinha desde o primeiro capítulo de Touhou, do primeiro mangá, que seu filho fosse um herdeiro digno de superá-lo, porque onde um líder cai, outro se levanta. Kibo não surge apenas para vingar Seiko, ele surge como a materialização do futuro do Nadashinkage. Ele carrega o peso do nome, do clã, da herança. E essa luta do vídeo de hoje não é sobre ódio pessoal, é sobre sucessão, é sobre a inevitabilidade da nova geração encarar quem simboliza o passado, que se recusa a desaparecer. Kibo vem para cumprir aquilo que a história sempre exige. Não basta herdar o trono, é preciso conquistar o direito de existir acima do passado. O vídeo de hoje começa no hospital onde o trio de irmãos Miyazawa estava internado. Lá os pacientes abriam caminho assustados, pois 3 segura-sortes caminhavam numa só direção. Era Seiko, Kiryu e Sonou. No caminho, Kiryu questionava: "Não importa como você veja, nós simplesmente não nos encaixamos em um hospital, né?" Sonou respondia: "Ou só um de nós se encaixa normalmente." O telefone de Oton nessa hora tocava, ele atendia e do outro lado da linha Kibo dizia: "Que maldade a sua, hein, Oton? Nem pra esperar que eu busque vocês, os 3 receberam alta, pô." Oton questionava: "Você encontrou o Tengu?" Kibo respondia: "Bem, eu não encontrei." Oton questionava: "O que aconteceu com o Kusakabe?" Kibo respondia: "Bem, sobre isso, eu tô a caminho de encontrá-lo agora mesmo." Oton questionava: "Mas pra onde você está indo? Qual é o nome do lugar?" Kiryu e Sonou percebiam o irmão deles agitado e Kibo respondia: "Palácio Shiranui. Mas não precisa se preocupar, pai. Vou resolver as coisas com ele." Ah, minha bateria acabou. Nessa hora, neve começava a cair e Kibo olhava pra trás com tudo. Em seguida, saía andando enquanto pensava: "Que estranho. Desde que cheguei aqui, sinto que alguém tá me espionando de longe. Como se alguém estivesse me vigiando, me filmando ou algo assim." Nos era mostrado aquele ambiente repleto de fábricas sendo banhado por neve, até que Kibo eventualmente chegava numa grande residência e pensava enquanto era recebido: "Palácio Shiranui, né? Pelo que pude apurar, este lugar é um peso pesado no mundo das artes marciais e também tem um novo presidente. E ele é quem move as cordas nos bastidores no Japão. Mas o que Kusakabe estaria fazendo em um lugar como esse?" Kibo entrava num salão e pensava: "Então esse é o cara que é o chefe do Palácio de Shiranui." Sentado numa almofada, o anfitrião Shiranui dizia: "Você se saiu bem por ter chegado até aqui, Kishi Miyazawa. Você veio aqui para matar Kusakabe?" Kibo respondia prontamente: "Matar? Não, isso talvez seja demais. Eu só quero lutar contra ele." Com um olhar firme, o anfitrião dizia: "Oh, mas que garoto adorável. Você acha que samurais daquela época diriam algo tão infantil assim? É preciso sempre jogar duro, garoto. É uma história tão triste e trágica, mas por outro lado, arriscar a vida para lutar merece reconhecimento, ou ao menos você vai se encontrar nessa luta. Então, pelo que você está lutando? Aqueles que se desafiam são chamados de pioneiros, e são os únicos que compreenderam o verdadeiro propósito da vida. Rastejar pelo fogo e se batizar na fúria da luta lhe permitirá testemunhar coisas nunca antes vistas. Portanto, não diga coisas tediosas como você veio aqui apenas para lutar e não para matar. Você precisa usar tudo que tem para matar seu oponente." Nessa hora, a porta do salão era aberta e Kakugo Kusakabe entrava. Kibo arregalava os olhos e pensava: "Usar tudo que tenho para matá-lo." O anfitrião continuava dizendo: "A casa Shinarui testemunhará essa luta e exige que ambos lutem com todo o seu potencial.
É claro que isso vale pra você também, Kakugo Kusakabe. Nenhum de vocês dois devem se segurar. Kibo dizia. Parece que finalmente poderei enfrentar o chefe do estilo Nadashinkage, Kakugo Kusakabe. Estou muito grato por esta oportunidade. Kakugo alertava. Você terá que deixar de lado todos os seus sentimentos se realmente deseja lutar comigo. Kibo dizia. Bem, no fim das contas, você me ensinou uma lição valiosa. Foi graças a você que eu consegui treinar e lutar naquela ilha da maneira que lutei. E olhava em volta e via várias câmeras posicionadas no ambiente. Em seguida, uma porta era aberta e a imprensa entrava. Prontamente, Kibo questionava. Ei, o que diabos está acontecendo aqui? O que é isso com todas essas câmeras? Enquanto o monitor começava a ser mostrado ao fundo, o anfitrião Shiranui respondia. Miyazawa e Kusakabe estão prestes a se enfrentar. Isso é algo que o mundo inteiro vai querer ver. Homens, crianças ou mulheres, todos vão querer ver quem é o mais forte entre vocês. É por isso que tudo isso será transmitido pela internet, para garantir que essa cena seja preservada para a posterioridade. Kibo comentava. É por isso que tive a sensação de estar sendo observado enquanto vinha pra cá. O anfitrião dizia. Sim, já que este é um evento real, precisamos incluir também o período que antecedeu a luta para garantir que a história completa seja contada. Até agora, já temos 1 milhão de visualizações e vocês nem lutaram. É ótimo ter testemunhas de eventos históricos. Por isso, fizemos questão de convidar pessoas que têm laços fortes com vocês. A porta era aberta e entravam os 4 reis celestiais da morte do estilo Genshinkage. Kakugo os olhava e questionava. Pessoal, por que vocês estão aqui? Yokoyama respondia. Desculpe a intromissão, mestre, mas quando soubemos que você estava prestes a lutar com o herdeiro do Nadashinkage, não conseguimos resistir. Kibo absorvia aquelas palavras e outra porta era aberta. Dela, Seiko, Sonou e Kiryu chegavam e esse último dizia. Parece que chegamos a tempo. Kibo os olhava levemente surpreso, mesmo já sabendo que eles iriam, mas a surpresa se devia ao fato de os 3 estarem juntos. Eles entravam e Kiryu continuava dizendo. O motivo de termos saído do hospital com tanta pressa foi porque soubemos o que você ia fazer. Cheguei a pensar algumas vezes em tomar o seu lugar. Yokoyama provocava questionando. Será que alguém que perdeu para mim daquela forma deveria mesmo dizer isso? Enfrentar o nosso mestre? Kiryu encarava e respondia. Você nem conseguiu me matar quando eu estava ferido. Em vez disso, tudo o que você conseguiu fazer foi fugir assim que o terror te atingiu em cheio. E aqui, galera, só reforçando o que eu tinha dito na luta do Kiryu contra o Yokoyama. O Kiryu estava muito ferido, com as costelas fraturadas e com os órgãos internos em recuperação, pois eles foram perfurados. Então, é por isso que sua derrota foi daquele jeito. Dito isso, vamos continuar. Yokoyama questionava impaciente. O que você disse? Ah, seu maldito desgraçado. Quer levar outra das minhas técnicas goela abaixo? Itoki chegava no local e dizia acalmando os ânimos. Vamos todos manter a calma. Estamos aqui para finalmente pôr fim à guerra entre o Nadashinkage e o Genshinkage. A câmera ia para o antigo líder, já Kakugo se aproximava dizendo. Itoki Miyazawa, há quanto tempo? Itoki sorria e dizia. Oh, Kusakabe, de fato, há quanto tempo? Este garoto tem mesmo seu sangue. Vocês dois são muito parecidos. Aposto que Kishi pensa da mesma forma. Kibo dizia tirando seu casaco. A questão de pai e filho não tem nada a ver com o Nadashinkage e o Genshinkage. A pessoa com quem você está lutando é Kishi Miyazawa e só isso. Essa é a única coisa que importa nesta luta. A pessoa com quem estou lutando é Kusakabe Satoshiwari, o nome que estava na carta. E essa é a única coisa que me importa. O anfitrião exclamava entrando na conversa. O clima está criado. De agora em diante, o herdeiro da escola Nadashinkage lutará contra o chefe da escola Genshinkage. Kibo e Kakugo começavam a se aproximar, e esse último parava com a guarda baixa enquanto Kibo pensava. Kakugo Kusakabe está bem na minha frente. Por algum motivo ainda me sinto estranho. E só dele estar parado ali na frente, consigo sentir toda a sua força. Kibo entrava em guarda e Otton pontuava. Ele ainda está muito longe. Kibo pensava. Preciso me aproximar. Yokoyama pontuava. Parece que Kishi começou a diminuir a distância para começar. Kibo continuava pensando. Mais perto. Consigo sentir a aura de Kusakabe daqui, mas preciso estar perto o suficiente para sentir a respiração dele. O jornalista questionava. Ei, tem algo estranho aqui, não? Respondiam. Sim, a sensação é um pouco esquisita. A filmagem não para de tremer. Diziam. Caramba, você tem razão. Tá tremendo tudo. Kibo pensava. Preciso chegar mais perto. O jornalista pensava. A trepidação parece aumentar cada vez que ele se aproxima. Íamos para Kakugo, que pensava.
Minha alma parece estar vibrando com o que está prestes a acontecer. O som da sua aura, consigo ouvi-lo alto e claro. Tenho pensado em você o tempo todo. A única coisa em que eu conseguia pensar era em como eu queria lutar com você. Nessa hora, Kibo gritava e encurtava pensando: preciso usar tudo que aprendi na minha luta contra aquele líder do templo. Preciso usar tudo que tenho porque aprendi tudo pra lutar contra você. Eu tava esperando ansiosamente por esse momento. Nessa hora, Kakugo soltava um pisão contra o solo, girava seu tronco, criava uma massa de ar e a jogava contra o corpo de Kibo que voava pra longe. O vento soprava pelo ambiente e Kakugo aguardava em posição baixa. Em choque com o que acabara de acontecer, Kibo batia contra um pilar. O vento continuava soprando e arrancava as portas de arrastar pra longe. Kakugo encarava com as mãos nas costas e um mestre e aluno do anfitrião questionava: então esse é o golpe fantasma? É ainda mais impressionante do que eu imaginava. O anfitrião dizia surpreso: eu tinha ouvido os rumores, mas pensar que a coisa real seria tão incrível assim. Kanzahishida alertava: se ele levar outro golpe desses, com certeza morrerá. O jornalista comentava: ele o derrubou a 2 metros de distância com as 2 mãos para trás, mas como? Outro dizia: mas por algum motivo não me pareceu um golpe fatal, tá? Kiryu, Otton e Stonou olhavam friamente sem dizer nada. Já Kibo, mesmo no chão, quebrava seu silêncio dizendo de forma bem tranquila: a coisa real está em um nível totalmente diferente. Mas isso me deixa feliz, porque você é ainda mais forte do que eu imaginava. Os reis celestiais percebiam algo. Era Kiba abrindo um sorriso e exclamando enquanto levantava: mas eu consigo te derrotar enquanto você luta comigo usando toda a sua força. Consegui escapar da maior parte dos danos girando o corpo para evitar o choque. Ao dizer isso, Kibo tossia. Kakugo firmava seu olhar e começava a se aproximar. O jovem do Nada Shinkage prontamente percebia algo vindo. Era um jab de Kakugo. Kibo desviava, afastava-se para a lateral e corria para outro cômodo. Mas Kakugo ia atrás, e ao ficarem atrás de uma porta, Kakugo batia com sua direita. Mas sem ver a origem, Kibo desviava. Esperava seu oponente retrair o braço e entrava com um direto pela porta de arrastar. Kakugo bloqueava e contra-atacava. Ambos nessa hora começavam a trocar ataques e defesas contínuas, e Kiryu questionava: você também consegue ver isso? Otton respondia: sim, Sakabe parece estar com um pouco de pressa. Nessa hora nos era mostrado vários buracos pelas portas de correr. Ambos iam pro lado golpeando e desviando em pontos cegos. E enquanto assistíamos, o Shimomura pontuava: eu jamais imaginaria que essa luta seria tão brutal. O Koyama dizia: parece que ambos estão seguindo a mesma estratégia. Causar o máximo de dano possível sem sofrer nenhum. No combate, Kakugo carregava uma direita e batia. Kibo bloqueava com a palma aberta e entrava com um pisão que acertava seu pai biológico em cheio. Kibo rasgava o tecido da porta de correr e encurtava. Ele começava a golpear enquanto Kakugo bloqueava recuando. Surpreso, Yokoyama comentava: eu não posso acreditar nisso. Ele está pressionando agora. Diabo está acontecendo aqui? O anfitrião Shiranui dizia: a energia da juventude é realmente algo belo. Não importa quem ou o que seja, sua força diminuirá com a idade, é inevitável. Nem mesmo considerado uma entidade, Kakugo Kusakabe está isento dessa regra. No combate, Kibo começava a combinar socos e chutes contra a guarda de Kakugo, até que de repente um soco atravessava. O líder do Genshinkage sentia dor, se afastava e o anfitrião Shiranui continuava dizendo: é isso que acontece quando você coloca alguém que já passou do auge contra alguém que ainda nem chegou no seu auge. É por isso que os homens tentam superar suas deficiências com estratégias, tecnologia e experiência. Kibo encurtava e o anfitrião continuava dizendo: o ímpeto de Miyazawa é impressionante. Se as coisas continuarem assim, ele realmente conseguirá derrotá-lo. Kibo batia, mas na mesma hora Kakugo erguia um piso de palha e tecido. Kibo batia naquilo e o impacto atravessava, mas não era do lado do Kibo, e sim Kakugo que acertava na região do corpo. Kiryu, Sonou, Otton, os alunos, o anfitrião e Kakugo olhavam surpresos, pois viam os dedos do líder do Genshinkage cravados contra as costelas de Kibo. Sangue começava a jorrar e Yokoyama comentava: podem ter semelhanças, mas as ferramentas que utilizam são completamente diferentes. Kakugo removia seus dedos e Kibo sentia dor. Sangue começava a jorrar do ferimento. O piso batia contra o solo e Kibo pensava surpreso: nossos níveis são diferentes? Sem dar tempo, Kakugo encurtava chutando o rosto. Kibo recuava e Kiryu comentava:
Parece que Kishi está lutando contra um cara bem malvado agora, hein? Nos era mostrado outro chute chegando e explodindo com o calcanhar no meio da cara de Kibo. Ele era jogado para longe, batia de cabeça contra o solo e todos olhavam com bastante atenção. A imprensa se aproximava do rapaz que estava no chão após aquele golpe contundente. Kakugo o encarava e as câmeras pegavam o rapaz de cara contra o solo. A cena cortava nessa hora para o Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, numa lanchonete. Lá a luta era transmitida na TV e comentavam: "Caramba, que chute perigoso! Não me surpreenderia se ele tivesse sofrido danos cerebrais agora, tá?" Nessa hora uma voz familiar se aproximava questionando enquanto comia uma carne no espeto. "Ah, você acha mesmo que ele cairia com uma coisinha dessas? Ele não é tão fraco assim. Só observe, ele vai se levantar em instantes." Na mesma hora aquilo se erguia, Kakugo o encarava e Kiryu dizia: "É isso mesmo, não há como nosso herdeiro se entregar tão facilmente." Odon pontuava: "Mas isso é ruim, ele está perdendo e recuperando a consciência. E Kusakabe também sabe disso, ele está avançando lentamente para pôr fim a essa luta." Yokoyama alertava: "Ele não conseguirá se esquivar deste próximo golpe, pois está inconsciente e não terá piedade, mesmo que esteja lutando contra uma criança." Kakugo saltava e Kibo recuperava a consciência. Ele via o chute se aproximar, mas a sua consciência era perdida no mesmo instante. Quando Kibo iria ser acertado, no último milésimo de segundo, ele girava seu rosto para a mesma direção do chute e desviava do dano. Kakugo e Okayama se surpreendiam. Oton e Kiryu mantinham-se frios. Enquanto isso, questionavam: "Que diabos foi isso? Está me dizendo que ele conseguiu desviar daquele chute enquanto estava inconsciente?" No Brasil nos era mostrado aquele homem familiar explicando o que tinha acontecido. Neste momento, Kishi está em uma zona completamente diferente. Dizem que quando você se encontra à beira da inconsciência, entre uma zona onde a sua percepção e todos os seus sentidos são levados ao limite, acontece exatamente o que Kishi está fazendo. Quando ele está à beira da morte, meio inconsciente, é quando ele se transforma em um tipo completamente diferente de lutador. Esse aí é o olho do céu do estilo Nadashinkage. O brasileiro questionava: "Ô cara, do que você tá falando, hein?" Outro questionava: "Você por acaso conhece o Kishi?" O conhecido respondia: "Ah, eu conheço, porque vocês estão falando com um cara que já lutou com ele pessoalmente. Esse moleque aí que tá lutando costumava me chamar de um vento Minoru." De volta à luta, Kakugo Kusakabe pensava: então existe mais alguém capaz de controlar a técnica da visão aérea. Esse rapaz ficou muito mais interessante. O olho do céu do estilo Nadashinkage. Kiryu comentava: exatamente como eu esperava. Não há como Kishi abordar esta luta de forma descuidada. Só não questionava: você acha que Kusakabe percebe que existe outro Kishi lutando agora? Kiryu respondia: não há como ele não perceber nada. E é por isso que ele tentará terminar isso imediatamente. Assim como antecipado, Kakugo encurtava. Ele entrava com seus socos e Kibo desviava pensando lá do céu. Eu posso ver, consigo ver todos os seus ataques. É como se todos estivessem em câmera lenta. Oton comentava: ele está controlando a luta usando outro Kishi. Sua velocidade de reação é tão rápida quanto o vento. Enquanto ele se aproxima, ele dizia. Vendo aquilo suando frio, um cameraman questionava: O que diabos está acontecendo ali? Outro cameraman respondia questionando: Será que esse cara tá mesmo consciente agora? A cena cortava para uma academia de MMA, onde os alunos comentavam: caramba, esse maluco é incrível! Eu não consigo acreditar que essa criança tão jovem consiga se mover assim nesse estado. Questionavam: como diabos ele faz isso? Outro dizia: ô professor, ensina a gente a fazer isso também. Nessa hora, uma pessoa que há muito tempo não aparecia e muitos de vocês queriam ver respondia: vocês estão sendo ridículos. Essa técnica não é algo que se aprende ou se ensina. É a técnica de autodefesa definitiva, que te leva muito além dos seus próprios limites. O narrador exclamava: o devorador de homens, Yushiki Takaichi, e ele continuava: é uma habilidade destinada apenas aos escolhidos, e Kishi ainda não mostrou tudo o que tem para oferecer. De volta ao combate, Yokoyama comentava: ele está desviando de todos os socos do Kusakabe enquanto se aproxima, e está escapando por um triz. Tá tudo tão apertado que não dá pra saber se vai acertar ou errar até o último segundo que acontece. Na luta, Kibo desviava de um direto e pensava: tá, agora preciso bater também. Kibo aproximava sua palma e golpeava com um soco de 1 polegada. Ou melhor, com o estilo Nadashinkage Kaikanken, o punho massivo. Todos se chocavam ao ver aquilo, exceto por Sonou, Kiryu e Oton.
Kibo olhava friamente, já Kakugo sentia a dor e nos era mostrado, o impacto explodindo na região, em seguida indo para a cabeça e saindo para fora. E aqui, galera, só um adendo, o nome Katamari no Kiken está incorreto nessa tradução, esse nome de golpe não existe, o nome desse ataque é Kaikanken, assim como foi mostrado pra gente quando o Kibo aprendeu. Dito isso, vamos continuar. Kakugo recuava e Yokoyama questionava: que diabos aconteceu? O dominante Kusakabe está mesmo caindo de joelhos com um único soco? Kazuhishida respondia: não é um único soco. Uma onda de choque que viaja através da epiderme e penetra o corpo, e ataca o cérebro violentamente. Yokoyama dizia bem surpreso: ele realmente se ajoelhou. Não há dúvidas de que funcionou. O Sr. Kusakabe se ajoelhou depois de levar um golpe. Eu não consigo acreditar no que estou vendo aqui. Quem diabos é esse Kishi Miyazawa? Kakugo pensava. Estilo Nadashinkage, o olho do céu. É quando sua mente está em outra dimensão e algo que se poderia chamar de um terceiro lutador na luta. O fenômeno do terceiro homem também é conhecido por surgir quando as pessoas estão em situações de risco de vida e seu instinto de sobrevivência é elevado ao extremo. E agora eu deveria acreditar que Kishi Miyazawa dominou mais uma habilidade de tão alto nível. A cena cortava para algum lugar de Tóquio. Lá um culto acontecia e uma voz familiar pregava de costas para os fiéis. Sem nada a alcançar, o Bodhisattva se apoia em Prajna Paramita e assim a mente está livre de obstáculos. Sem obstáculos não há medo, muito além de todas as visões distorcidas. Assim realiza-se o Nirvana. Todos os Budas do passado, presente e futuro se apoiam na Prajna Paramita e assim alcançam a iluminação insuperável, completa e perfeita. Ele batia com sua palma forte num casco vazio e o narrador exclamava: Monge-chefe, Kousaka Gogan! E ele continuava pregando enquanto via a luta por um notebook. Portanto, conheça a Prajna Paramita como o grande mantra milagroso, o grande mantra supremo. Kousaka Gogan pensava: o que você está fazendo, Kishi? Esta é sua chance. Vá em frente e acabe logo com isso. Nessa hora, o espírito de Kibo voltava para o corpo. Ele arregalava os olhos e Gogan dizia enquanto ouvia a luta por um fone de ouvido: o que diabos está fazendo, Kishi? Seu oponente está enfraquecido agora. Você pode matá-lo com um próximo golpe. Os fiéis quebravam sua comunhão e Gogan dizia disfarçando: bem, não era isso que eu queria dizer. Me perdoem. De volta ao combate, Kibo encurtava e Kakugo pensava: Miyazawa decidiu encurtar a distância. Nossos rostos estão tão perto. Isso significa que ele está planejando um ataque que exigirá todo o seu corpo. Kakugo começava a encurtar com seus jabs, mas Kibo desviava facilmente. E ao ver aquilo, Otton pontuava: a velocidade de Kusakabe diminuiu. Kiryu dizia: ele não tá conseguindo esconder os danos que tomou. No combate, Kibo desviava de um direto, colocava sua mão direita no corpo de Kakugo, que arregalava seus olhos sabendo que o Kaikankan chegaria, e assim como antecipado, o golpe de energia pousava no seu corpo. Kakugo arregalava seus olhos, sentia dor. Com um olhar frio e de superioridade, Kibo posicionava a outra mão novamente, lançava outro Kaikanken. Os impactos de energia começavam a se espalhar e Kibo exclamava: estilo Nadashinkage, combinação de Kaikanken. Nos era mostrado as energias atravessando por dentro da cabeça de Kakugo. Sangue saía pelas extremidades dos olhos, orelhas, narinas e boca. Em seguida, Kakugo voava para longe, saindo contra a porta de correr e ficava na varanda da residência, próximo ao pátio. Saindo para a parte de fora com seus irmãos, Otton comentava: ele realmente usou essa técnica como parte de uma combinação. E o derrubou com aqueles nomes. O herdeiro do Nadashinkage é verdadeiramente um homem a ser temido. Ser capaz de se mover daquela maneira, coberto de sangue, e forçar um oponente tão forte quanto Kusakabe a cair assim, de fato o torna um monstro. Enquanto Kibo olhava Kakugo no chão, a neve intensificava lá fora. A casa começava a ser coberta de branco e Otton continuava: isso é sem dúvidas a prova de que Kishi está ficando forte. E Kusakabe sentiu essa força em primeira mão com aquele combo. Mas ainda tem algo estranho. Kibo olhava para o veterano no chão, notava-se claramente que ele sentia muita dor e Kakugo pensava enquanto o tempo passava: você sempre esteve em meus pensamentos. Como você era e o que você estava fazendo. A cena cortava para um flashback na Índia, onde acontecia um batismo e à frente um líder religioso direcionava o culto. Num hotel próximo de lá, um homem forte treinava com pesos cilíndricos. Ele fazia os movimentos e um indiano se aproximava dizendo:
Senhor Kusakabe, você tem uma ligação do Japão. Kusakabe parava de se exercitar, ia pro seu quarto, pegava o telefone e atendia. Do outro lado da linha, uma mulher dizia: há quanto tempo? Kakugo dizia: ah, senhorita aqui? Não posso acreditar que você conseguiu me encontrar aqui. E dizia: sim, é que eu queria escutar sua voz. Kakugo pensava: ela provavelmente consultou a lista telefônica indiana para encontrar os hotéis mais baratos. Provavelmente se esforçou muito para me encontrar aqui. Mas não há como eu esquecer o que aconteceu em Praga. Tenho carregado esse momento comigo desde que aconteceu. Kakugo questionava: há algo de errado? Que respondia: não há nada de errado. Não é nada. No futuro, Kakugo pensava: mas eu sou o que você pode chamar de covarde. Eu não queria que você tivesse nascido. Eu sempre desejei que a situação entre você e Ki tivesse sido bem diferente. Yokoyama pensava no presente. Ah, Kusakabe, é óbvio que ele se levantaria. Na mesma hora, Kibo saltava e entrava com uma joelhada certeira. O golpe explodia no meio do rosto e ele era jogado para fora da varanda. Surpreso, Yokoyama continuava divagando. É sério? Ele realmente levou essa joelhada voadora na cara? Kakugo caía de costas contra a neve e os reis celestiais iam para fora. Em seguida, Yokoyama questionava: pessoal, vocês não estão achando que tem algo de errado acontecendo aqui? O mestre está tomando muitos golpes. Não há dúvida, o herdeiro do Nadashinkage é de fato forte. Mas o Sr. Kusakabe parece estar perdido em seus pensamentos. Parece ser esse o motivo de todos os ataques de Kishi Miyazawa estarem acertando de maneira que acertam. Íamos para Kiryu, que comentava: Kishi é forte, mas eu não imaginava que ele fosse tão forte assim. Ele está muito além do que eu imaginei, mas a verdade por trás de tudo isso é muito cruel. Porque por mais que você tente lutar contra isso, seu DNA jamais poderá ser alterado. Kishi sempre se parecerá com aqueles que o criaram. Mas você acha que Kusakabe tinha noção do que passou antes de ter o Kishi? Otton cerrava os dentes pensando em Ki e voltávamos para outro flashback, onde o sinal da linha de um trem estava vermelho. O trem se aproximava, mas Ki ia na direção da linha. O trem buzinava incessantemente e quando Ki seria atropelada, Otton passava atirando do caminho. O trem percorria seu caminho natural sem qualquer acidente e Otton olhava para a mulher. Em seguida questionava: ei, o que diabos você está pensando? Você realmente acha que pode encontrar felicidade na morte? Você tem ideia de quantas pessoas sofreriam com a sua morte? Tem ideia da dor que você infligiria? E enchia os olhos de lágrimas e chorava desesperadamente. A cena cortava para momentos mais tarde numa praça, onde Ki dizia: eu sinto muito. Eu realmente planejava morrer lá. Você me salvar foi como um milagre para mim. Otton questionava: por que você não me conta o que está te incomodando? E se estiver ao meu alcance, farei tudo o que puder para te ajudar a superar isso. E absorvia aquelas palavras e dizia: Eu estou grávida, mas o pai da criança nem sabe disso. Ele é alguém que está realmente tentando alcançar as estrelas. Eu ia me dedicar completamente para garantir que ele crescesse forte e saudável, sem um pai mesmo. Por isso decidi criar essa criança sozinha. Porém, descobriram um câncer no meu corpo. Otton se chocava e Ki continuava: ele teria que crescer sem mãe e pai. E o pânico dessa situação me arrastou para uma espiral sem fim. Se eu não conseguir criar essa criança que está na minha barriga, isso é simplesmente... Otton interrompia pontuando: enquanto você estiver viva, não faz ideia do bem que pode acontecer na sua vida. E não pense que está realmente sozinha neste mundo, porque não está. De volta ao presente, Kiryu questionava: ah, então foi assim que vocês dois se conheceram? Você tem uma verdadeira fraqueza por mulheres vulneráveis, hein, Seiko? Otton dizia: você parece estar minimizando a gravidez e o câncer ao mesmo tempo. A ansiedade constante de uma possível recaída e o estresse de não saber se a cirurgia será bem sucedida. Esse tipo de estresse constante vai, aos poucos, desgastando a mente e seu corpo. E depois aconteceu aquilo. Ela sofreu aquele trágico acidente de trânsito. Kiryu questionava: você já considerou a possibilidade de ela simplesmente ter cometido um suicídio? Otton respondia: não foi isso que aconteceu. Tudo que consigo pensar é que eu não consegui protegê-la. Kiryu pontuava: mas talvez Kusakabe esteja pensando a exata mesma coisa que você. Otton dizia: neste momento, Kishi e Kusakabe não são os únicos nessa luta. Ambos estão lutando contra a memória de Ki enquanto batalham. Íamos para Kakugo, que via Kibo se aproximar vagarosamente com um olhar firme. Na mesma hora, ele via Ki no lugar do garoto.
Kakugo arregalava os olhos e Kibo encurtava. Ao se aproximar, ele lançava 2 jabs que jogava a cabeça de Kakugo para trás. Em seguida, um direto chegava em cheio. Depois, um gancho de esquerda, que erguia o corpo de Kakugo. Enquanto sangrava, o mesmo pensava. Soube que Ki morreu 4 anos depois. Ouvi dizer que ela foi sepultada no túmulo da família Miyazawa. Então decidi colocar algumas flores em seu túmulo. E foi lá que eu te conheci. O Kishi Miyazawa de 3 anos. No flashback, o pequeno Kibo chorava diante da lápide de sua mãe e dizia: Mãe, já que vou ficar forte, vou parar de ser chorão de vez. Nos era mostrado Kakugo no cemitério, observando nas sombras, e Kibo continuava: E é por isso que eu não vou mais vir a este lugar. Me perdoe, mas eu não vou mais. O pequeno pegava no sono eventualmente, e quando isso acontecia, Kakugo percebia algo saindo das sombras. Era Oton. Ele se aproximava de seu filho de criação, o pegava, colocava nos ombros e partia. E aqui, galera, eu quero fazer um comentário. Um tempo atrás eu vi um comentário falando justamente sobre o cabelo preto do Kibo. E essa é a cor do cabelo dele mesmo, a cor original. A cor loira do cabelo do Kibo acontece porque ele descolore. E isso é dito nos primeiros capítulos do primeiro mangá de Tolkien pelo Moria. Então, se vocês quiserem ver, eu não me recordo se é no episódio 1, se é no episódio 2, mas é logo no comecinho que o Morian diz isso. Então, caso tenham dúvida, vão lá conferir. Dito isso, vamos continuar. Kakugo via eles partindo e contava: Eu também desconhecia o fato de Ki ter se casado com o chefe do Nadashinkage. Em outro dia, Kibo brincava num parquinho até que ele via alguém se aproximando. Era Kakugo, que questionava: Olá, pequeno. Pode me dizer seu nome? Kibo respondia: É Kishi. Kishi Miyazawa. Kakugo dizia: Entendi. Então é Kishi-kun, né? Kibo dizia: Kishi-kun não, as pessoas só me chamam de Kishi mesmo. Kakugo questionava: Por que você não me mostra seu rosto por um instante? Kibo ficava parado e Kakugo olhava bem. Após alguns segundos, ele tocava o rosto do pequeno e sua vista ficava embaçada, pois lágrimas chegavam, e ao ver aquilo, Kibo questionava: Ô velhote, por que está chorando? Aconteceu algo com você? Olha, homens não deveriam chorar na frente de outras pessoas. É como demonstrar fraqueza pro inimigo. Eles vão se aproveitar disso, tá? Kakugo questionava: Um inimigo? Então, se eu fosse um possível inimigo, isso significaria que você lutaria comigo? O pequeno Kibo respondia prontamente: Sim, lutaria. Se eu soubesse que você era um inimigo, então sim, eu lutaria com você. Kakugo absorvia aquelas palavras e voltávamos para o presente, onde ele via o punho de Kibo se aproximando e pensava: E como você mesmo disse, você está me atacando como se eu fosse um inimigo. Kakugo era acertado em cheio, ele caía, e Muzan Shimomura comentava: Seu sangue recém-derramado está se infiltrando na neve. Aquele golpe de agora foi sentido até o osso. Yokoyama dizia: É verdade, mas alguns de seus ossos já estavam quebrados antes mesmo desse golpe. O anfitrião do Palácio Shinarui comentava: Ele é forte, não há dúvida. O líder do Nadashinkage é um verdadeiro monstro. Câmera comentava: Não há como ele se levantar agora, né? Outro dizia: Não, olha lá. A tela tá começando a tremer e piscar de novo. Certeza que ele vai se levantar. Kiryu comentava: Não tem como isso terminar assim. Então mantenha calma, Kishi. Isso não foi o suficiente para derrotar esse cara. Ele definitivamente vai se levantar. Nos era mostrado Kakugo se erguendo como um zumbi. Kibo olhava friamente e Kiryu continuava: É quase como se Kishi estivesse inspirando Kusakabe a continuar lutando. Dá pra sentir o espírito de luta adormecido dele despertando à medida que a luta prossegue. De repente, o solo onde Kakugo estava afundava com a energia que emanava do seu espírito. Já Kiryu questionava: Ei, Seiko, você realmente acha que amou Ki como deveria? Oton respondia: Eu a amei, e ainda amo. Mas tenho a sensação de que o amor que lhe dei não se compara ao dele. É evidente ao assistir isso que Kusakabe não é apenas um homem de força física. Tenho certeza de que Kishi também percebe isso. A força inesgotável de seu oponente é única. Kibo encarava seu pai biológico até que num piscar de olhos ele encurtava. Kibo aparecia na frente e lançava um direto massivo. O impacto do golpe passava na direção de Kakugo, que simplesmente sumia do local acertado. Ele recuava e Yokoyama comentava: Esse foi um Morokei, o golpe lateral do Henshinkage. Ele permite que o usuário desapareça por um instante. Kibo lançava um direto, Kakugo novamente esquivava e Yokoyama continuava. A partir de agora, o contra-ataque começará. Ou seja, suas chances de vencer essa luta foram reduzidas a 0, herdeiro do Nadashinkage.
O gancho de Kakugo ia na direção de Kibo. Ele recuava a tempo e seu tronco desaparecia assim como Kakugo havia feito. O mesmo se surpreendia e Yokoyama comentava em choque. Ei, vocês estão brincando comigo, né? Ele está usando a técnica que acabou de ver? Isso é impossível. Quando foi que ele aprendeu esse movimento? Não é um movimento que só aprende só olhando e imitando. Com o tronco sem ser visto, Kiba encurtava e entrava com a direita. Kakugo desviava e batia de encontro com a sua direita, porém Kibo sumia e Kiryu comentava. Ele fez de novo, Otton dizia, mas desta vez ele desapareceu completamente. Isso era mostrado, Kibo e Kakugo se batendo, mas ambos deixando imagens residuais. Eles aceleravam ainda mais. Yokoyama, Busan, Kiryu e Otton olhavam atentos e pensavam. O ataque e a defesa deles são tão rápidos que é impossível vê-los. Neste momento, é como se ambos tivessem desaparecido. Isso era mostrado, ambos se golpeando naquela velocidade aterrorizadora. Os câmeras comentavam. E o que diabos está acontecendo aqui? O torso deles continua desaparecendo sem parar. Não é possível acreditar no que está acontecendo. Pessoal, vocês estão vendo isso? Isso aqui é loucura. Yokoyama comentava. Esse garoto, ele é uma cópia exata dele. No combate, ambos se afastavam e Kiryu comentava. Neste momento, Kakugo deve estar vendo uma ilusão de ótica. Isso era mostrado, Kakugo com os olhos arregalados. Ele se via em Kiba e Kiryu continuava dizendo. E a ilusão lhe mostrará uma imagem dele lutando contra si mesmo. Então, do nada, tudo vai acabar. Kiba encurtava, chegava com sua direita e batia acertando em cheio. Kakugo voava para longe e caía contra o lago congelado. Ele afundava e Kiryu continuava. Kishi superou completamente o Genshinkage com essa técnica. Ele realmente evoluiu diante dos nossos olhos. Kakugo começava a afundar no rio, e enquanto caía, ele divagava. Meu corpo está dormente. Não sinto mais nenhuma dor. A única coisa que resta é... Íamos para o anfitrião que questionava. Será que acabou? Yokoyama comentava. É difícil acreditar que esse garoto seja tão forte. Os jornalistas e câmeras diziam. Ele caiu logo no lago congelado. Ei, vamos depressa! Kiryu questionava. Quantas vezes ele já caiu? Otton respondia. Já são 4. Mas por que pergunta? Kiryu respondia. Sem motivo. É só que se ele se levantar dessa vez, vai ficar parecendo uma mulher desprezada que sempre volta. Kakugo se erguia quebrando a neve que congelava o lago e Kibo encarava a sério. Já Kiryu comentava com um sorriso no rosto. Ele se levantou. A partir de agora, ele realmente nos mostrará por que é o atual mestre do Genshinkage. Eu tenho que admitir, esse cara tem um visual incrível. E se eu fosse mulher, seria difícil escolher entre vocês dois, sei. Mas Kishi não se importa com nada disso. É como se ele não tivesse nenhum sentimento forte a respeito. Ele simplesmente continuará se levantando até conseguir derrotá-lo. Kishi não hesita em momento nenhum. Ele busca o golpe fatal a cada investida. Ele está reprimindo todas as suas emoções para derrotar Kusakabe. E está levando sua concentração ao limite. Mesmo vendo seu oponente no lago, Kibo saltava e ao se aproximar seu tronco desaparecia. Kakugo arregalava os olhos e tomava um chute certeiro no meio da cara. Ele era jogado para trás e caía afundando novamente. Ao ver aquilo, Busan comentava. Ele usou aquele golpe de novo. Yokoyama adicionava. E assim como antes pegou em cheio. Esse cara é um verdadeiro monstro. Eu não imaginava que além do Kusakabe, existisse outro monstro como ele. Busan comentava. Se você olhar para o rosto dele, jamais diria que ele está em uma luta mortal. Ele é realmente um mestre das artes marciais mesmo tão jovem? Yokoyama respondia. Mas deve haver um limite para a quantidade de habilidades que ele pode roubar do Genshinkage. E já está na hora de provar isso. A experiência é crucial. Na parte rasa do lago, Kibo olhava de um lado para o outro, aguardando seu oponente sair. Até que de repente, o gelo começava a ser quebrado numa parte. Um impacto eclodia do fundo e Yokoyama finalizava. Vamos ver como ele se sai na situação real agora. O verdadeiro poder de Kusakabe finalmente foi liberado. Kusakabe aparecia atrás de Kibo que se virava, mas já via o pé de Kakugo chegando no meio da sua cara. Porém, indo ainda mais rápido, Kibo desaparecia, deixando apenas a água onde estava. Ele aparecia atrás e Kakugo se virava. Em seguida, deixava uma imagem residual, desviando do chute que também seria certeiro. Yokoyama via aquilo e comentava. Após utilizar a técnica, você se apaga completamente, a ponto de tudo que restar ser uma imagem residual. Nessa hora, podíamos ver 2 explosões de água no lugar onde eles estavam. Ambos desapareciam completamente da visão das câmeras. Os lutadores olhavam para baixo, aguardando, e o anfitrião questionava. Mas o que está acontecendo? Onde esses dois foram?
Um cameraman comentava: eu não sei, eles não apareceram até agora. De repente, uma explosão extremamente forte ecoava de um impacto no lago, e entre a água levantada estava Kibo e Kakugo, ambos se golpeando, trocavam ataques e defesas de forma bastante equilibrada, e Yokoyama questionava: Grande Serpente, seja sincero comigo, você é alguém extremamente rápido, mas você seria capaz de fazer isso? Se mover na velocidade que eles estão se movendo, estando debaixo da água? Ele está literalmente em uma luta acirrada com o Sr. Kusakabe. Usa respondia: é realmente constrangedor admitir, mas Kishi é o cara certo para lutar contra ele. Mas o Sr. Kusakabe não vai se render tão facilmente. Será mostrado Kakugo cravando seu pé no gelo de um lado e chutando. Enquanto isso, Muzan continuava dizendo: ele carrega nos ombros o orgulho e a honra de ser o atual mestre do Genshinkage. Por isso dará tudo de si. O golpe com fragmentos de gelo, água, vento e energia explodia em Kibo, que fechava sua guarda. Ao olhar, Kibo já via Kusakabe se aproximando e Muzan continuava dizendo: ele consegue se mover a uma velocidade tão alta que simplesmente parece ignorar as leis da gravidade. E disso eu não sou capaz. Kakugo chutava e Kibo desaparecia de onde estava, e Kiryu comentava: ele até percebeu essa manobra. Ou melhor, Kishi não só percebeu, como fez exatamente a mesma coisa. Nos era mostrado Kibo aparecendo atrás, só que no mesmo instante Oton dizia: não, na verdade Kusakabe estava um passo à frente de Kishi e preparou um contra-ataque. Nos era mostrado Kusakabe era quem estava acima de Kibo e Yokoyama comentava: sim, Kusakabe entrou no ponto cego dele. Não há nada que Kishi possa fazer para impedir isso agora. Com os dois punhos, Kusakabe batia na direção da cabeça do rapaz. Oton arregalava os olhos e alertava: essa técnica, Morochi Senkouken, o punho perfurante de duas mãos. Oton se lembrava de quando foi acertado por tal golpe mortal. E Kibo era supostamente acertado também, mas quando sua pele era tocada, ele simplesmente acelerava e desaparecia da onde estava. Kakugo batia punho com punho e Oton pensava: o quê? O Kishi simplesmente desapareceu de novo. Dentro do lago, Kibo ia até o pé de Kakugo e o puxava pro fundo. Surpreso e sem entender, o anfitrião do castelo questionava: mas o que está acontecendo aqui? O câmera dizia: eu pude ver, ele foi puxado para dentro da água. Outro questionava: mas por que diabos nenhum dos dois está voltando à superfície? Kiryu provocava: ei, Seiko, o Kishi acabou de conseguir se esquivar de um golpe que você simplesmente tomou em cheio. Sabe o que isso significa, né? O jornalista dizia: ei, coloca uma câmera na água, rápido! O câmera entrava e dizia: droga, tá congelando! Agora que a água tá muito turva, não dá pra ver nada. Calmamente, Oton respondia a seu irmão: Kiryu, o Kishi já me ultrapassou há muito tempo. O câmera na água dizia: ah, a câmera localizou! Caramba, Kishi realmente prendeu ele numa chave de perna de 4 pontos. É quase impossível não deixar a perna escorregar debaixo da água, mas ele tá segurando firme nessa posição. Kiryu comentava: isso é interessante. Todos sabemos que o Genshinkage é excepcional em técnicas de luta em pé. Mas agora vamos ver o quão bem ele se sai em uma luta agarrada. Oton dizia: você tem razão, mas eu acho que mesmo nesse quesito, a força dele será extraordinária também. Vai ser difícil sair dessa situação. Nesse ponto, será uma batalha de resistência para ver quem consegue aguentar mais tempo. O tempo ia passando, mas Kibo e Kakugo não demonstravam desespero algum por estarem submersos na água congelante. Até que o cameraman comentava: caramba, o Kusakabe também aplicou um golpe de mobilização em Kishi. Ele tá usando a chave de perna em 4 pontos de pressão, igual o Kibo. Kibo sentia a dor e Yokoyama comentava: vocês estão subestimando o estilo Genshinkage. Temos diversos golpes de luta agarrada para qualquer situação possível. O único motivo pela qual ele nunca precisou usar técnicas de luta agarrada é porque simplesmente sempre conseguia finalizar qualquer luta com os golpes em pé. E toda luta começa com golpes em pé. A água começava a se agitar com Kibo se debatendo, e Kakugo olhava firme. Enquanto isso, Yokoyama continuava dizendo: Kusakabe é como o fundador do estilo Genshinkage. Não há pontos cegos em seu estilo de luta. Naquele clima que esfriava mais a cada minuto, Oton dizia preocupado: isso é ruim. Se continuar assim, o Kishi vai ficar sem fôlego. No fundo da água, Kibo divagava: eu não consigo escapar. Se continuar assim, eu vou apagar. Mas por que eu nasci? Todos nascem neste mundo buscando uma razão para estarem aqui. Eu sei que isso é verdade. Então qual é a razão da minha existência? Este pequeno planeta surgiu há 4,5 bilhões de anos, e 70% dele era água.
Eu nasci desse mar. Espera, mãe? Kibo via sua mãe na areia de uma praia chamando por Kishi, e ele continuava pensando. Isso mesmo. Desde que eu estava no ventre da minha mãe, eu ouvia ela chamar meu nome. E continuava. Kishi, eu sei que você consegue me ouvir aí dentro, porque você sempre reage me chutando. Então eu sinto que preciso te pedir isso agora. Eu quero ser uma ótima mãe. Mas querido Kishi, eu sei que você vai se tornar forte e ter muita força de vontade mesmo sem mim. Tenho certeza de que você será um menino bondoso. E também sei que você se tornará um artista marcial. Não será fácil para você. Terá que superar muitos desafios. E a razão para tudo isso é que seu pai é o mesmo tipo de pessoa que você. De volta ao presente, após Kibo recuperar aquela memória, Kibo e Kakugo trocavam chaves. O jovem líder se acalmava enquanto pensava na sua mãe. Já Otton, que aguardava lá fora, aconselhava. Kishi, preste atenção. Kibo ouvia o chamado e pensava. A razão de eu viver. Eu vou derrotar o homem que você tanto amava, mãe. Nessa hora, Kibo e Kakugo se chutavam com as pernas soltas. Ambos defendiam, mas eram repelidos. Kibo se erguia para fora da água de um lado e Kakugo do outro. Enquanto isso, Kiryu comentava. Eles se chutaram exatamente ao mesmo tempo. Estão bem sincronizados, hein? Kibo erguia sua guarda enquanto Kakugo esperava. Ao mesmo tempo, Buzan questionava. Quanto tempo mais vai durar esse impasse? Yokoyama respondia. Esta partida está ficando sem mais do que apenas tempo, grande serpente. Esses dois não vão parar até que um deles fique sem vida. No combate, Kakugo pensava. Os olhos de Miyazawa estão sempre focados no futuro. Viemos agora para Kibo, que divagava. A única razão pela qual estou vivo é para ser o lutador mais forte que existe, para ficar mais forte. Mas Kusakabe é diferente. Íamos para Yokoyama, que comentava. Eu nunca tinha parado para pensar no conceito de viver a vida, mas parece que a retrospectiva sempre acaba te alcançando, quer você queira ou não. Mesmo assim, os olhos de Kusakabe continuam focados no futuro, mas nesta partida ele está sendo assombrado pelo passado e por tudo que poderia ter sido em sua vida. Ao lado, Kiryu dizia, os movimentos de ambos tornaram-se bastante lentos. Otton pontuava, mas neste ponto já não se trata de quem tem mais poder, mas sim de quem consegue ler melhor o outro. Os sentidos deles precisam estar conectados, a respiração deles precisa estar conectada. Tudo será sincronizado através da consciência. É raro duas pessoas atingirem um nível tão profundo. É como se você se tornasse a sombra de outra pessoa. O propósito disso é refletir o inimigo de volta para si mesmo. E isso é uma técnica. Kiryu dizia, então o que você está dizendo é que Kishi lutará contra Kishi e Kusakabe lutará contra Kusakabe? Otton respondia, sim, mas isso ficou bastante confuso, não é? No combate, Kibo refletia a imagem de Kakugo e Kakugo a de Kibo. Já Otton continuava, o que veremos agora é uma técnica que o Yugen Shinkage quanto o Nada Shinkage proclamam como sendo sua e afirmam ser capazes de derrotar o oponente com seu próprio poder. Ambos estão se aproximando lentamente um do outro. Agora estão ao alcance de um ataque. Quando se aproximavam, ambos pisavam forte e exclamavam Pé de monstro, Shinkyaku. A água era levantada à frente e ambos entravam com suas direitas. Eles se defendiam e exclamavam Ayuchi, punho cerrado. Otton continuava dizendo será esta a verdadeira forma de se tornar a sombra do oponente? Será esta a verdadeira forma de se tornar uma sombra? Que tipo de forma eles estão fazendo? No combate, Kibo lançava um chute alto, em seguida pisava firme contra o solo e um corte na água aparecia na lateral de Kakugo. E Otton continuava dizendo, sua própria sombra, sua própria força, suas próprias dúvidas e seus próprios medos. Nos era mostrado um chute de Kibo aparecendo após o impacto que passava. Kakugo era acertado em cheio e Yokoyama dizia surpreso, o quê? Essa atingiu em cheio? Buzan olhava preocupado, mas Kakugo prontamente se erguia, e ao olhar para frente, ele era recebido pelo punho de Kibo que o acertava em cheio. Enquanto atacava, Kibo pensava, neste momento não tenho dúvidas nem medos. Então, o que você pode usar contra mim? Eu não tenho a menor dúvida, a única coisa que quero fazer é te derrotar. Kiryu comentava, Kishi está realmente dando tudo de si agora. Kibo acertava Kakugo com um gancho forte no corpo, em seguida ele atacava o rosto e Kakugo pensava enquanto apanhava. Ele não vai deixar escapar essa chance de vitória. Ele está desferindo uma saraivada de golpes em altíssima velocidade. Kakugo tomava um direto no meio da cara e suas veias saltavam no rosto. Sangue saía de um olho e ele era jogado para trás. Em seguida, afundava no lago.
Todos aguardavam atentos o desenrolar do combate, e Kakugo começava a afundar. Kiba mostrava estar ofegante e o tio Miyazawa aguardava em silêncio. Yokoyama e Buzan olhavam preocupados. Viam que Kakugo não respondia e que Kibo saía do lago. Mas ao ficar no solo, Kibo já sentia algo. Era Kakugo Kusakabe, parado em pé e refletindo a imagem de Kishi Miyazawa na água. Kibo via aquilo e pensava: mas o que diabos está acontecendo aqui? Como é que eu estou me vendo no reflexo dele? Ele está tentando me dizer que eu ainda tenho medos e dúvidas dentro de mim? Kiryu sorria e comentava: parece que estamos prestes a presenciar algo especial. O Kusakabe tem seu próprio jeito de fazer as coisas, mas parece estar bem sério agora. Mas mesmo assim, ele continua adorável. Ofegante, mas adorável. O Kusakabe começava a sair do lago congelante e pensava: jovem chefe da família Nadashinkage, você ainda não compreendeu totalmente o que está acontecendo aqui. Em breve, você entenderá a verdadeira força do Yugen Shinkage. Sua sombra ainda é um tanto deficiente. O verdadeiro estilo Genshinkage, Yin ou Gokon no Jutsu, a arte do Yin e do Yang. No salão principal, um dos 3 mestres alunos do anfitrião questionava: não seria melhor pararmos com isso agora mesmo? Neste ponto, Kusakabe nem consegue mais revidar. Está muito exausto. O anfitrião questionava: Senhor Kintoki, o que você acha? Kintoki Miyazawa respondia: sou um homem do Nadashinkage, nada mais. E pelo futuro do Nadashinkage e de seu atual herdeiro, não há como você parar esta luta neste momento. Mas o interessante é o fato de ele ter deixado Kishi atacar tanto assim, sem desferir um único golpe durante todo esse tempo. Presumo eu que seja uma estratégia de Kakugo. Nos era mostrado Kibo ofegante, até que de repente, sangue começava a sair de seu nariz, em seguida de seu olho e orelha. Assim como Kintoki havia antecipado, o anfitrião se chocava, Buzan e Yokoyama percebiam algo e Kiryu questionava: ei, o que está acontecendo? Ele não sofreu nenhum golpe do Kakugo, então como ele pode ter tomado esse dano? Nos era mostrado Kakugo sangrando na mesma região e Otton respondia: é porque esses dois estão realmente conectados. Seus corpos agora estão verdadeiramente em sincronia. E não apenas seus corpos, mas também suas almas. Toda a dor que Kusakabe sentiu foi simplesmente transferida para o Kishi. Kiryu questionava: mas como você consegue descrever isso? Ele é quem atacou, e ainda assim é quem está ferido? Otton respondia: é como se ambos compartilhassem a mesma dor. No combate, Kiba avançava e pensava: seria impossível manter a mente e o coração calmos diante de algo dessa magnitude, mas ainda assim é preciso lutar, e essa luta por si só precisa ser repleta de consciência, mas por causa disso, a dúvida e a hesitação enchem meus punhos, mas ao me tornar sua sombra, eu obtenho a força para continuar de pé e seguir em frente, encarando você. Kiba acertava um direto e pensava saltando. A única regra é que seu coração não se quebre antes de você alcançar o objetivo. Ou seja, sua sombra foi verdadeiramente capturada. Com o joelho, Kibo batia e Kakugo era jogado para longe. Kibo pousava e sentia algo. Em seguida, Otton comentava ajeitando seus óculos: é quase como se Kusakabe não quisesse vencer essa luta. Não existe derrota. O que resta é ferir um ao outro e tentar se esmagar. Podíamos ver Kibo sangrando na mesma região em que ele havia acertado Kakugo. Ambos ficavam com dor e de joelhos. E Otton continuava dizendo: uma tragédia que só pode ser resumida como olho por olho. Essa é a base da técnica, arte do Yin e Yang. Essa técnica significa que ao ferir seu oponente, você está ferindo a si mesmo. É uma conexão pura entre o coração e a alma. Esse é o poder da técnica sombra, usada por Kusakabe. Kiryu dizia: então o Kusakabe é um verdadeiro bunda mole por utilizar algo assim. Parece que o objetivo dele é conseguir um empate. Otton respondia: não, ele ainda não explorou todo o potencial dessa técnica. Kiryu questionava: como assim? Kakugo erguia a perna e lançava um pisão herculano que tremia o ambiente. Em seguida, Otton respondia: aí está. Ele vai usar as ondas sísmicas como meio de ataque. Kibu via aquilo e pensava: tá vindo. Kiryu questionava: por que diabos o Kusakabe está atacando? Isso só significa que ele vai se machucar, não? Não me diga que seu orgulho como líder do Yugen Shinkage o está fazendo pensar que deve atacar. Ou talvez ele esteja sendo manipulado pelos sentimentos de Kishi. Kakugo exclamava: Gentotsu Topatsu, golpe fantasma. Kibu via a massa de ar se aproximar e pensava: por quê? Todo o dano causado por esse ataque será devolvido a ele.
mas mesmo assim, ele tá me atacando com tudo. É isso que ele quer dizer com olho por olho? Ele está tentando nos matar? Kibo sentia como se lâminas chegassem na sua direção e Otton aconselhava: Kishi, não recue! Encare-os de frente, não recue! Siga em frente e veja-os como realmente são. Reúna sua coragem e avance. Nessa hora, entrávamos num flashback na cidade de Kobe, mais especificamente no pavilhão A8, local de treinamento da família Miyazawa. Lá Otton dizia diante do grande espelho sagrado Oboro: Você não rompe a técnica das sombras Yin e Yang detendo a sombra. A sombra faz parte de tudo. O universo é feito de sombras. E nessas sombras o sol se esconde. Isso é Yin e Yang. Ao observar o pôr do sol, há sombras que você não consegue ver, mas você sabe que elas existem. Kibo questionava: Você consegue sentir o que não vê? Otton respondia: Com certeza. Há momentos em que o corpo consegue ver coisas que os olhos não veem. Ou seja, você precisa atacar usando apenas alguns dos seus sentidos. Mas não é só isso. Você também precisa projetar sua própria mente sobre os seus oponentes. Você terá que olhar para dentro de si e encontrar o seu eu interior. Essa é a única maneira de você realmente se tornar uma sombra. Se olhando no espelho, Kibo encarava. Em seguida, fechava sua guarda e pensava: Preciso abandonar a noção de identidade. Se o usuário conseguir se desencilhar do espelho, se tornará um deus. É por isso que o próprio espelho equivale a um santuário. Eu terei que encontrar Deus, mas eu não quero morrer. Eu não quero encontrar a morte. De volta ao presente, a pressão de vento do golpe fantasma, que se assemelhava a uma chuva de lâminas, chegava na direção de Kibo. Ele era acertado no olho, pescoço e corpo, mas na realidade era a massa de ar que explodia em seu corpo, e Yokoyama comentava: Ele foi pego completamente naquela técnica mortal. Kibo começava a ser arrastado e pensava: Ao se tornar a sombra do outro, você pode trocar sentimentos, mas há momentos em que ambos os lados sentem a exata mesma coisa. De volta ao flashback, Kibo treinava diante do espelho Oboro e pensava enquanto suava bastante: A sombra está dentro de você. É o que alguns acreditam. Yin representa que você capturou o fluxo, enquanto Yang mostra que você está no fluxo. E cabe a cada novo herdeiro encontrar a verdade absoluta nessas palavras. De volta ao presente, Kibo deslizava seu corpo redirecionando toda a energia. Em seguida, Kiryu questionava: ele vai usar o deslizamento de bala Tamasuberi? Kibo girava e redirecionava completamente. Todos se chocavam, a massa de ar mudava de direção e Kakugo arregalava seus olhos, pois ele era cravado pelas próprias lâminas que lançava, ou melhor, pela massa de ar e energia que explodia no seu corpo. A neve de uma árvore distante caía com o vento soprado, e Kibo pensava: Foi graças a Kusakabe que usou essa técnica que eu consegui finalizá-lo. Não apenas revidei o ataque dele, como também adicionei meu próprio golpe fantasma. Kakugo era jogado para trás e caía duro. No chão ele pensava: O chefe do Nadashinkage, Kishi Miyazawa, aperfeiçoou o golpe fantasma. Dizia-se que o golpe fantasma era o golpe supremo, mas ele o superou como se não fosse nada. É verdade, os tigres não são limitados a um único sentido. Era mostrado um tigre vendo um coelho. Quando ele pensava em atacar, um falcão pegava sua presa primeiro. O tigre olhava o falcão voando para longe e o narrador dizia: Essa fera possui percepção visual, mas isso representa apenas metade do que lhe permite caçar. Acredita-se que sua percepção de ambiente ao redor seja baseada principalmente no instinto. No flashback do treino diante do Oboro, Kibo pensava: Preciso esvaziar minha mente. Preciso simplesmente sentir o que está diante de mim e torná-lo meu. Preciso ver tudo. Preciso sentir tudo. Preciso acreditar no que vejo e no que é invisível. Encarando o espelho, Kibo via o mesmo se rachar. Em seguida, voltávamos para o presente, onde Kibo respirava ofegante e via Kakugo inconsciente no chão. Ele aguardava, até que o anfitrião do Palácio Shiranui se aproximava dizendo: A luta acabou! O vencedor desta luta é o herdeiro do estilo Nadashinkage Kishi Miyazawa. Kibo absorvia aquelas palavras, os reis celestiais arregalavam seus olhos e viam Kibo perdendo as forças enquanto pensava: Então acabou. Kibo respirava aliviado de joelhos e Kiryu comentava: Nosso herdeiro realmente amadureceu. Pensar que ele seria capaz de derrotar Kusakabe. Mas o que realmente me surpreendeu foi a tenacidade do Kishi. Por tudo que se sabia, ele deveria ter sucumbido. Ele tinha seus próprios danos para lidar. Então Kusakabe adicionou os seus aos de Kishi com aquela técnica covarde. Mas mesmo assim, Kishi não caiu.
Ele cortou sua própria sombra para romper o elo criado por Kusakabe. Isso lhe permitiu permanecer de pé. Kiryu questionava: como alguém pode cortar a própria sombra? Otton respondia: a única resposta que posso dar é a bênção do discípulo e do gênio. A arte da guerra chama o que ele fazia de Gonosei, que significa reagir a um ataque antes mesmo que ele aconteça. A técnica usada por Kusakabe permitia que ele conectasse sua dor à do oponente e, com isso, invocasse a essência do Yin e Yang, usando sua sombra como meio. Mas a única coisa que ele não conseguia conectar era a sede de sangue ou vontade de vencer. Em outras palavras, ele não conseguia ver a própria sombra, mas Kishi conseguia ver a sua própria sombra e a de Kusakabe também, o que lhe permitiu dominar a própria essência. Itoki se aproximava para ver o que acontecia e via Kakugo de frente com Kibo, já de pé. O líder do Genshinkage olhava para seu filho biológico que aguardava. Otton ficava em alerta, mas Kakugo caía de joelhos e admitia reverenciando: é a minha derrota. Kibo se surpreendia, via a humildade do veterano e reverenciava. Ele abaixava sua cabeça ainda mais e dizia: muito obrigado por isso. A cena cortava para tempos depois, onde o dia amanhecia com um belíssimo sol e no Monte Oboro a residência de Kakugo estava sendo reconstruída pelos reis celestiais que trabalhavam construindo o lar abandonado que eles abrigavam. Agora o monte levava o nome do Espelho Sagrado, e lá, carregando uma viga enorme, Hino dizia ajudando na reconstrução: eu não vejo por que não contratamos um profissional para reconstruir nosso dojo. Yokoyama explicava: porque se você está construindo algo precioso, é justo que o faça com as suas próprias mãos. Isso também fortalecerá os laços que você terá com este lugar. A cena cortava para o pavilhão A8, local de treinamento da família Miyazawa na cidade de Kobe. Lá Otton questionava: está tudo pronto para partirmos para Tóquio? Kibo respondia: sim. Ei pai, este lugar parece realmente solitário depois que tiramos tudo dele, né? Otton se lembrava do treinamento com o pequeno Kishi, ajeitava seus óculos e Kibo dizia apontando para as marcas de altura dele na parede quando pequeno: ah, isso é bem nostálgico. Otton dizia: sim, o homem conhecido como Kishi Miyazawa foi feito nesta antiga fábrica. Kibo sorria e dizia: é porque meu pai fez questão de extrair tudo de mim. Otton pontuava: essa também é uma forma de demonstrar amor por alguém. Kibo dizia: bem, isso é um amor bastante cruel, se me permite dizer. Otton pontuava: a dor é uma das bases do amor. É como na vida. Kibo comentava: como na vida, né? Ele começava a se lembrar de todos os desafios que havia passado nos últimos anos. Nos testes para o torneio da Hiperbatalha, na Hiperbatalha em si, a trágica morte de Jet, depois os desafios contra os Reis Celestiais, o treino com Ando e o Meiji e, por fim, a sua luta contra o Kakugo Kusakabe. Kibo sorria e comentava: preciso garantir que não desperdice o que eu aprendi aqui. Foi graças a este dojo que o estilo Nadashinkage se tornou o que é hoje. E foi aqui que tudo começou. Eles partiam do pavilhão A8 e o fechavam. Olhando para o mar afora, Kibo comentava: mas é uma sensação estranha de certa forma, pai. Eu amo esta cidade e tenho muitas lembranças ótimas daqui, mas também passei por muitas dificuldades e problemas. Otton pontuava: foi isso que te tornou forte. Você conseguiu crescer em cada luta e alcançar novos patamares ao continuar lutando, mas devo admitir que algumas de suas provações foram bem difíceis. Porém, os seres humanos evoluem ao enfrentar dificuldades e crescem ao lutar. Kibo dizia: essa deve ser a razão pela qual as artes marciais surgiram, porque as pessoas adoram vencer uma luta e adoram ser os melhores. É por isso que elas querem ficar mais fortes, mesmo diante da possibilidade da morte. Otton pontuava: o caminho à frente costuma ser íngreme e cheio de obstáculos, mas é isso que o torna valioso. É por isso que as pessoas almejam o que desejam e lutam com afinco para conquistá-lo. A cena cortava para tempos depois, na montanha do Monte Oboro. Lá Kibo dizia diante de todos: faz um ano que começamos a reconstrução da nossa nova casa, e é graças ao esforço de todos aqui que conseguimos inaugurar nosso novo dojo aqui e agora. De agora em diante, o estilo Nadashinkage e o estilo Genshinkage se fundirão para criar algo sutil e profundo. Nos era mostrado Otton e Kakugo um ao lado do outro. Eles olhavam para duas fotos de memória, uma do fundador do Genshinkage, Joichiro Kusakabe, e o outro, o antigo líder do Nadashinkage, Kintoki Miyazawa, que havia partido desse mundo nesse período de um ano. E Kibo continuava dizendo:
Neste dia, estabelecemos oficialmente o estilo Nadashin Kamikage. E talvez seja um pouco presunçoso da minha parte, mas eu, Kishi Miyazawa, serei o mestre desta nova escola. E será meu objetivo de vida me tornar um mestre tão grande quanto Seiko Miyazawa e Kakugo Kusakabe foram. A partir de agora, deixaremos nossa marca neste mundo. Peço a todos os presentes que dediquem suas vidas aos princípios que este símbolo representa e que juntos façamos história. Ninguém consegue prever o amanhã, mas todos acreditamos que ele sempre chegará. Cabe a cada um de nós decidir o seu próprio limite e em que acreditar. O futuro não pertence apenas àqueles que acreditam nele. Aqueles que acreditam, porém, costumam chamá-lo de destino. E isso pode significar deixar tudo para trás. Mas todos devemos saber que o sol sempre vai nascer. E dessa forma, senhores, não só o vídeo, mas como o segundo mangá de Tolkien chega ao fim. Mas não se desesperem, pois vamos cobrir Tolkien completo no canal. E a terceira parte, em linha cronológica, vai vir ainda essa semana normalmente, como se nada tivesse terminado, como se nada tivesse acontecido. Muitos de vocês já devem ter visto aquela imagem de um suposto Kishi Miyazawa com o cabelo grande. E sim, esse será o futuro de Tolkien, então aguardem pacientemente. E digo mais, muitos de vocês que leram essa terceira parte só viram em torno de 200 capítulos disponíveis na internet. Mas eu vou trazer os quase 500 que existem no Japão e é praticamente impossível de achar. Então me esperem. Se curtiram esse vídeo e querem apoiar essa trajetória que eu e o Apoio estamos fazendo com Tolkien, ajudando a espalhar a palavra da obra pelo Brasil, vocês já sabem. Like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos que não podemos postar publicamente no canal, é só virar membro. Assim vocês ajudam a gente a continuar crescendo e trazendo cada vez mais material para vocês. Fora que no clube de membros tem muito material exclusivo que não podemos postar publicamente. Jornada ao Oeste, Kengan Ashura, Kengan Omega, Solo Leveling Ragnarok, Kingdom e entre outras muitas obras. Então venham conferir se for do seu interesse. Primeiro link fixado redireciona vocês ao clube de membros. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.